Olá, pessoal, bom dia. Que linda, Vanessa! Tudo bem? Então, olha o tamanho que já tá essa cadeira. Gente, eu amei você com esse cabelo, que maravilhosa! Então, Sabe que eu sempre tive vontade de ficar loira quando eu tava com esse cabelinho curtinho. E aí eu achava que eu era muito branca, eu falava assim, eu acho que não vai ficar bom pra mim. Mas você ficou linda, eu amei o seu cabelo. obrigada. Linda! Então, Não, e é e bom a gente ver na as pessoas verdade, assim, que a gente fica inspirada, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, isso aí não é pra mim. É sim, olha como você ficou maravilhosa. obrigada. Então, É, seja bem-vinda aqui. obrigada. Gostaria que você compartilhasse com a gente tudo que Deus está tocando no seu coração para você falar de como foi essa experiência louca do câncer. Então, eu vi o pessoal comentando ali sobre o tipo de câncer que tiver. Tá bom o meu áudio? Tá dando para ouvir bem? Tá sim. Então, assim, eu tive câncer de mama, triplo negativo também, eu vi que alguém tratou. Ele estava no estágio 12, ele estava com 3,5 centímetros já antes da quimio, e ele tinha metástase a história toda Metástase aonde? Eu não entendi. no linfonodo da axila. Então, na verdade, eu coloquei o celular em cima do... Fica melhor assim? É que eu tinha colocado meu celular em cima do computador. Assim tá bom. Tá. Então, é um processo muito, como é que eu posso dizer? Muito complicado. Eu vi até que você postou um vídeo, um negocinho, cabelo cresce. Eu falo muito a respeito disso com as pessoas, sabe? Até aquela cobrança que vem. Mas não vai deixar o cabelo crescer? E essa semana eu voltei a trabalhar, que eu sou professora. Aí eu comentei com os meus alunos. Assim, cabelo curto assim, sem aquilo nunca. Eu brinquei com eles, assim, né? E falei É. um pouco com eles a respeito disso, porque o câncer de mama, principalmente, ele é muito mais comum do que a gente imagina. É só quando você enfrenta que você vê quantas pessoas que realmente passam por isso. São muitas pessoas. Mas, enfim, agora a gente sabe por onde começar. Foi, foi tão difícil, foram tantas vezes, tantas coisas que aconteceram que a gente fica meio perdida, né? Eu quero achar um lugar para colocar isso no celular para não atrapalhar no som. Então, em 2019, eu tava com. Nós estávamos aqui em casa passando por uma fase de muito estresse. Eu trabalhava. Eu moro no Paraná, né? Aqui no sul, até eu já tô toda cheia de blusa, que já esfriou por aqui. E o que que acontece, né? A região do núcleo da minha cidade é muito grande. E acabou que um padrão meu do estado foi para outra cidade. Então foram praticamente 3 anos. Quando eu descobri que eu estava grávida do meu filho, eu comecei a trabalhar aqui na cidade, lá na escola particular. E assim, faz muitos anos que eu sou professora, nunca tive problema algum de relacionamento, nem nada. E não sei, cidade muito pequena, muita gente se conhece. Eu não. Eu fiz algumas amizades, mas foi uma coisa mais, sabe? Eu não gosto de saber da vida de ninguém. Então eu tive bastante dificuldade nesse sentido de relacionamento e fui desanimando, sabe? Chegou na metade de 2019, por conta de eu estar indo muitas vezes pegando estrada, uma estrada perigosa, chão com tora de madeira, enfim, o estresse estava no topo. Então, dizem que assim, tem 3 fatores principais para o câncer, né? Que é o estresse alto, o sedentarismo e a falta de exercício, principalmente, né? E eu tava com os 3 ao extremo, né? Então, eu contei tudo isso porque teve um certo, eu ainda estava amamentando, e em 2012 a minha mãe teve câncer no ovário. Então eu sempre tive essa preocupação. Eu ia ao médico, eu pedia, viu,
dá uma olhada, vamos fazer pé de exame, por favor. Eu cuidei muito do ovário. Eu tinha muito medo, né? E até que uma médica me falou, relaxa, ela teve no ovário depois da menopausa. Isso é, tipo, normal. Relaxa. E eu fiquei tudo bem, né? E eu tava amamentando, eu amamentei meu menino mais de 2 anos. E eu tinha aquela arrogância. Se tem uma coisa que eu não vou ter, vai ser câncer de mama. E na metade de 2019, eu tava assim, com estresse e tal, teve um conselho de classe, eu acabei ficando na cidade e o leite inchou muito no meu peito, porque eu dormi na casa de um casal de amigos e meu peito encheu muito de leite, eles tinham até uma esgotadeira, eu tirei, mas o esquerdo ficou dolorido. E algumas semanas, acho que uma semana, não vou lembrar o certo, parecia uma bola, mas uma bolinha dura já. E era perceptível, era visível na mama. Fui fazer ultrassom, me enrolei, não fui de cara, me enrolei. Fiz ultrassom e inventei de falar, a gente fala demais, né? Eu tô amamentando, né? E o rapaz, não, então é do leite. Ok. Um mês e pouquinho depois, porque a gente é o plano de saúde do estado, ele demora um pouquinho. Um mês e pouquinho depois eu fui em outro médico. Só que nesse meio termo, eu consegui trazer meu padrão para a cidade. Nós tivemos aquela mudança radical. Comecei a fazer atividade física, aí me empolguei, comecei a cuidar da alimentação e tudo mudou. Tirei o menino do peito e falei, doutor, eu não sei se sou eu que estou diminuindo ou se a bolinha está aumentando. Ele falou, realmente aumentou. Aí ele falou, realmente deu uma aumentada, vamos atender. Ele falou isso. Ok. Aí novembro, comecei em novembro, acho que era o último dia de outubro, um negócio assim. Eu tinha programado que eu tinha uma sexta-feira livre, meu marido trabalha na academia, eu tinha programado com ele de ir ficar na recepção para ajudar ele. Só que na noite anterior eu fui tomar banho e 2 noites anteriores eu passei na hora do banho, eu sempre sentia aquela bolinha que crescia. E ainda outra coisa, eu perguntei pro médico, não tem como tirar esse negócio, tá me incomodando. Ele não dói, é uma bola, uma búlica ali. Não dói. Mas, bola de gude, alguns chamam, né? Mas ele me incomoda, porque, né, você bate na pele, eu sinto ela e tal. Ele falou, vamos investigar. Aí, nesse dia eu tava no banho e eu tive a impressão que eu tinha sentido alguma coisa na axila, mas sabe quando você tem medo? Que você não quer procurar mais coisa? Eu pensei, não, é coisa da minha cabeça, tô procurando coisa. E uma noite antes de ir trabalhar com o meu marido lá, eu realmente toquei e achei que na axila tinha mais uma bolinha, mas era diferente, um aspecto diferente. E a do peito continuava empinando, ele crescia para fora. Aí eu fiz ultrassom, a médica, paguei particular mesmo e fui. E quando ela começou a examinar, ela olhou para mim e o semblante dela mudou. E na hora eu fiquei nervosa e desandei a falar. E ela disse, não é benigno, Vanessa. Não é benigno. Você vai sair daqui e você vai correr atrás de uma criança. Você tem que ir atrás disso. Quem que olhou? Aí vem aquela história, né? Quem foi o teu médico anterior? Quem que fez esse exame? Quem que olhou esse exame há 4 meses? Porque de 1,2 cm, ele foi para 3,5 em 4 meses. Então foi muito rápido. Quanto tempo? 4 meses. Foi muito rápido. E ali, novembro, meu aniversário em novembro. Novembro foi uma tortura. Que aí eu cheguei na academia, eu tinha que ficar na recepção, que eu tinha prometido que ia ajudar ele. Pensei, tomara que ele não me pergunte o que é. Chorei. Aí quando eu cheguei, limpei o rosto, né? E vamos trabalhar. Quando ele veio perguntar perto do meio-dia, eu falei, então, amor, não é coisa boa. E na hora o mundo cai, né? Você pensa, pra onde que eu corro? Quem que vai me ajudar? Como que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir pagar tratamento. Eu tenho só o plano do governo. Como que vai ser? E bate aquele desespero. Mas eu confesso que eu acho que quando aconteceu com a minha mãe foi maior. Eu perdi o chão pior, assim.
Mas eu pensava, bom, se aconteceu com a minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, não acontece com todo mundo. E só que o interessante foi assim, eu não tive aquele momento, porque eu, né? Deus, porque eu, né? Fiquei pensando, tá, ok. E agora? Qual é o próximo passo? Eu sou muito. Eu e meu esposo, a gente é muito prático, né? Tipo, tá, ok, tá isso, e agora? E assim, eu sei que a galera fala, porque aparência não importa. Gente, eu tava exatamente do jeito que eu queria. Eu tava com aquele cabelão lá na cintura, eu tinha emagrecido 10 quilos, tava ficando toda metida marombinha. E tava assim, a gente tava numa fase tão gostosa, nós estávamos assim, tinha tudo feito uma reviravolta. Eu questionei isso, gente, mas por que agora, caramba? Tinha tudo dado tão certo, por que isso, né? Mas não tive tempo de ficar lamentando, chorando e fui. Aí conseguimos consulta, novembro foi aquela correria, consulta com o ginecologista, daí encaminha para um oncologista. E eu, professora, né? Eu chegava pro médico e dizia, doutor, eu preciso me organizar, eu tenho avaliação, eu tenho recuperação, as fugas, né? Eu tentava fugir, assim, eu tentava deslizar. Uhum. E eu já estava em terapia, já estava com a ajuda da minha psicóloga. De repente, e ela me Mas falou aí você iniciou a terapia quando recebeu o diagnóstico. antes, lá na metade do ano, quando eu tava surtando, quando eu tava pirandinho lá, a gente resolveu que eu ia fazer terapia. Minha filha já fazia e eu resolvi entrar junto. Entendi. Então, aí, lógico, fiquei chateada pelo cabelo, mas o cabelo já era o de menos, né? Eu pensei, gente, tá em 2 lugares. O que que é isso? Né? A gente fica apavorada. E aí eu consegui um encaixe de uma consulta com um oncologista no dia 4. Quando eu fui consultar, eu respondi meio que no calor do momento. Começamos quimioterapia amanhã? Começamos. Aí eu fui pra casa, eu olhei pro meu marido e falei, amanhã tem químio. E o meu medo era da químio. Por que que eu fiz um Instagram tentando não romantizar a questão do câncer, mas mostrar que não adianta. Sabe aquele história do aceita que dói menos? A partir do momento que Uhum. você entende, ok, é uma fase, eu estou passando por um câncer, ele não é teu, e eu vou passar. Assim como muita gente passou, tem muito mais história de cura do que história de morte. Mas as pessoas sentem contar a história de morte, né? Então, a partir do momento que eu pensei, não, ok, vou ter que perder o cabelo, vou ficar careca. Tudo aquele corpinho lindo, maravilhoso, vai embora. Depois recupera-se. Não consegui estar ótimo. Tô maluco. Mas, ok. Aí você começa no processo, né? Tem o processo da negação, aí vem o processo da aceitação, né? Alguns têm a parte da revolta. E é interessante porque a partir do momento que eu tava lá fazendo a minha primeira químio, sabe quando você pega uma foto e você, como assim, se aproxima e você afasta? É como se eu tivesse afastado. E eu comecei a dar aquela olhada básica na minha história. E eu comecei a pensar que quando eu casei com o meu esposo, que a gente resolveu ter o nosso pequenininho, a gente pensou em engravidar e aconteceu. E assim, eu ainda contei pra ele, dia 14 de novembro foi a última menstruação, então se liga aí. Dia 28 eu engravidei. Eu fiquei, meu Deus, como foi tudo tão rápido, né? E muita gente, meu Deus, com você é tudo muito rápido, tudo muito impulsivo, né? Se eu não tivesse, se as coisas. Aí você começa a enxergar que Deus coloca tudo certinho, no momento certo, na hora certa, as pessoas certas. Porque tiveram pessoas próximas que se afastaram. Falar sobre enfrentar o câncer quando você tem uma mãe maravilhosa que fica te ajudando é uma coisa, quando você tem um marido que te apoia, que tá ali do teu lado é uma coisa. Mas eu vi muita história de mulher que o marido chamou de aleijada e largou. Só que a gente vê muita história também de que como Deus move pessoas para te ajudar, para te amparar, para te dar uma palavra. Assim como tem aquelas pessoas. Eu não sei se é. Eu acho que não é maldade, eu acho que é mais assim, ignorância mesmo. Eu não passei por isso, é difícil ter empatia quando eu não passei por isso. Né? Então, as pessoas vêm, elas falam as coisas sem saber, elas querem te ajudar, mas às vezes elas se atrapalham.
E o que que acontece? Eu percebi, assim, que muitas pessoas, elas se afastaram. E eu pensei, pronto, ninguém me falou, não vieram nem me mandar uma mensagem. Mas elas se assustaram com a situação. E muitas pessoas me dizem assim: ah, eu fui na missa lá, não sei aonde, e eu vi teu nome lá, nós estávamos orando por você. Ah, eu fui no culto, não sei aonde, e eu escutei lá que eles oraram por você. Então, assim, você vê as coisas como que elas acontecem, assim, é emocionante. Eu sou meio chorando demais, então eu tenho que cuidar. Mas aí eu fiz as químios, né? Eu fiz as 8. É, Ô, Vanessa, só uma vez, assim, como você estava falando, né? Às vezes as pessoas querem ajudar. A gente vê que a intenção é sim positiva para auxiliar a gente de algum modo, né? Às vezes vem até aquelas indicações de chá de tudo, que é milagroso, que cura câncer. A gente vê que a intenção é genuína, assim, de ajudar. Mas muitas vezes isso não vai nos ajudar. E as pessoas ao nosso redor não sabem como lidar com isso. é verdade. Muitas se omitem porque ficam naquele pensamento de, poxa, a pessoa já está passando pelo câncer. Eu vou ficar perguntando, eu vou É, trazer essa memória para ela o tempo todo. Então as pessoas me perguntam e eu super respeitei isso. Quando as pessoas não sabem o que fazer pela gente, e aqui eu acho que fica uma dica geral para amigos e familiares e isso. simpatizantes. Gente, vai orar pela gente, porque a gente recebe isso. Não é, Uhum, Vanessa? A gente sente como que a gente está sendo cuidadas. exatamente. E foi tão, achei tão interessante você ter colocado isso, porque, poxa, as pessoas se afastaram, afastaram desse contato físico, mas elas estavam dando o que havia de melhor para você, né? Pedindo que Deus cuidasse de você. E eu tenho certeza que você recebeu e sentiu todo esse cuidado. Sim. E é interessante porque quando eu fui fazer uma foto no Outubro Rosa, até a menina da loja falou assim: nós não mandamos mensagem para você. E ela falou algo bem parecido com o que você disse. A gente não queria ficar sendo invasivo, ficar perguntando, porque a gente não sabia como. Outra coisa, cada um lida de uma forma. É, Né? Eu encontrei uma menina na oncologia e ela não conseguiu lidar com a perda do cabelo. Ela fez a peruca, ela usa o cabelo dela mesma, mas ela tinha um gadeião, assim. E tá sendo muito difícil para ela, sabe? Ela não consegue. Aí eu comentei com ela, falei, não, vamos conversando, o que eu puder te ajudar. Porque essa rede do bem, essa rede de apoio, de suporte, tem um monte, tem umas empresárias aqui em Guarapava, a Fernanda Kohler, me indicou, lá, quando eu estava fazendo radioterapia em Curitiba, ela me indicou uma casa de apoio ao paciente com câncer. Eu fui lá visitar, conheci muitas meninas. Aqui a gente se procura se blindar de coisas negativas, né? E buscar sempre o lado positivo, né? Buscar sempre pessoas positivas para a gente é. poder acompanhar. Eu, particularmente, que nem as pessoas brincam. Credo, você dá risada até chorando. É o meu jeito. Então eu fiz videozinho, copiei uns vídeos da Camila Pinheiro, porque na época ela também tava sem cabelo, né? Fiz o videozinho com um monte de manequim, procurei brincar um pouco, sabe? Tirar aquela dor, tirar e falar abertamente. Porque, como você falou, às vezes as pessoas elas ficam com vergonha de perguntar, né? Então eu comecei a colocar no Insta, porque eu contei para dois amigos pessoalmente e eu vi que a reação deles foi muito pesada para mim, sabe? Então, Uhum. eles não sabiam o que falar, eles não estavam preparados para aquilo. Isso. E aí as pessoas olham para você e falam assim, "Ah, tão nova, começa a chorar." Aham. Fala assim, não, mas espera aí, eu que sou a paciente, vou te dar força. Tá tudo É, bem, tem tratamento. Ó, tá, eu tô legal. Não é desse jeito que a gente vai fazendo? A gente vai dando exatamente. força. E aí, quando a gente se coloca nessa posição, a gente vai se revestindo de mais força ainda, do tipo, é só um câncer, fica tranquila. Eu já fiz, ó, tantas quimioterapias, estou passando legal e É, ainda estou ajudando os outros pacientes lá. Né? exatamente. E assim, eu tive reações das químios, sim, a gente tem, mas que nem tu me perguntava, você tá bem? Eu fiquei muito bem. Diante de todo o quadro, diante das coisas que eu li, assim, as coisas horríveis que eu li, eu tenho muito medo de vomitar. Então, assim,
Eu fiz as 4 vermelhinhas, eu não vomitei. Eu passei, tive assim algum mal-estar, mas eu já me programava, ficava mais calminha alguns dias, né? E eu acho interessante quando a gente foi. Por isso que eu falei, sabe aquela história Deus provê, Deus proverá? As coisas aconteceram, gente. Aconteceram. Quando chegou na minha cirurgia, o médico falou, viu? Eu fiz o teste genético e deu mutação genética no BRCA1. Inclusive, eu tô com uma tia agora que tá enfrentando câncer de ovário. Ela tava com muito líquido na barriga em janeiro. Eu esqueci o nome quando ele junta muito líquido e foram ver que era câncer de ovário. Mas, gente, Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que ele dá um jeito de você descobrir. Ele te mostra a doença. Então, teve uma colega minha que ela levou uma cotovelada em sala de aula. Um cotovelo não vai causar um câncer, né, gente? Uma batidinha não vai causar um câncer. Mas provavelmente essa cotovelada dele deve ter dado em cima de algum nódulo, em cima de alguma coisa. E ela começou a se preocupar, como ela tem prótese, tem bastante seio, não era perceptível, não era visível, como era o meu caso. Então ela foi atrás e descobriu o câncer de mama. Uma outra menina foi fazer todos os exames para colocar silicone, descobriu o câncer de mama. Então, assim, Deus nos mostra, ele dá a dificuldade, né? Aquela história. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então, a partir do momento que você entende, e eu lembrava muito daquela mensagem, lógico, tem dias que você não acorda tão grato assim. Tem dias que você acorda e olha no espelho e você se sente o tio Chico da família Addams. E tem dias que você acorda com aquele alto astral e pensa, não, eu tô viva, eu vou viver e eu vou mostrar pro mundo que um câncerzinho não vai me derrubar. Então, assim, é muito cheio de altos e baixos, mas quem não a vida é assim. Então, até a questão da rádio em Curitiba, uma pessoa muito amada, né? O chefe do meu marido e a esposa dele emprestaram um apartamento pra gente ficar 2 meses lá. Deus vai colocando as pessoas certas no caminho, né? Aconteceu As uma pessoas situação. que vão trazer o que a gente precisa. E eu nem estou falando só de trazer auxílio material, né? Emprestou um apartamento. Não, é o que a gente precisa. Às vezes é a pessoa que vai dar aquela palavra do dia que você precisava ouvir, né? Exatamente. Teve uma amiga minha da adolescência que a gente se reencontrou lá. E eu fui tomar um café na casa dela porque eu queria rever, mas era pandemia, a gente tava com aquele medo já, né? Mas um dia deu um problema no meu carro e ali, sabe, eu me senti tão amparada. Eu pensei, meu Deus, eu tô sozinha aqui. É uma cidade grande, minha cidade não é tão grande assim, é perigoso. Eu viajava para outra cidade fazer a rádio, voltava. E justo a semana que eu fiquei sozinha deu BO. Mas assim, por isso que eu falei, o carro estragou, estragou. Mas ele estragou num único lugar que poderia ter estragado. Que Se você fosse tinha mais pra um frente, auxílio, uma assessoria, né? então, assim, o que eu penso? A dificuldade, ela vem, mas Deus não dá a dificuldade sozinho. Mas ele dá a força, ele te capacita, ele guia. Só que a dificuldade vem e ficamos ali. Porque a gente fica com aquela armadura, tudo é pior, a reação com elas são piores. Ou tem aquelas pessoas que eu, né, do mundo. A gente se sente assim, às vezes é normal, mas o importante é porque uma pessoa me disse assim, Vani, eu só vou te dizer uma coisa, que eu sou meio. Ela falou assim, eu tenho esses negócios de me vir coisa na cabeça, eu sou meio bruxa. Ela falou assim, presta atenção. Só me veio isso. Presta atenção em todo o processo. Porque você vai sair outra pessoa, você vai crescer muito. Presta atenção no que você está crescendo. E se Deus me deu uma segunda chance, se eu tô aqui, é em favor dele. Né? É porque eu tenho alguma coisa. Porque junto comigo, uma criancinha começou o tratamento e infelizmente ele não resistiu. Ele ficou todo o processo da quimio e não resistiu. Por que eu sobrevivi? Então eu tenho um propósito aqui. E eu penso assim, mesmo que eu não tivesse, mesmo que ele estivesse agora, eu continuo em tratamento, né? Eu falo tudo cortado. Eu fiz as 8 quimioterapias, a cirurgia,
como deu mutação genética, eu tirei as 2 mamas e toda a cadeia dos linfonodos da axila esquerda. Tinha 2 linfonodos afetados, então a gente não sabe quantos tinham antes das químios. Então eu precisei da radioterapia. Então eu fiz 25 radioterapias. Pelo jeito não era da mais fraquinha, pelo tempo e pela quantia de plaquinhas que eles trocavam lá. E eu prestei atenção, gente, a cada detalhe. Quem que eram as pessoas, quem que tava lá. E um dia eu esqueci, porque daí eu comecei a usar argalonas, né? Cabelo curtinho, acessórios grandes. E eu esqueci um dia a argolona lá. E eu brincava muito com o pessoal da rádio. Eles, tinha que ser você, né? A perua da rádio. E a menina falou que você é a mais jovem que tá fazendo rádio com a gente. E assim, conforme você vai participando desses lugares, você vai vendo que tem outras pessoas em condições, às vezes, muito mais difíceis que a gente. Uma menina de 21 anos com câncer no útero, lutando para não tentar tirar o útero, porque ela quer ter filhos. Então, um senhorzinho que tá com aquela traqueostomia e tá lá dando risadinha, sabe? Então, assim, isso te mostra, não. Vamos enfrentar de cabeça erguida e o futuro. Vamos fazer a nossa parte, porque Deus faz o resto. Eu achei interessante que um rapaz veio conversar com a gente lá da nossa igreja e falou assim: olha, quando Deus chamou, digamos assim, né, agora a gente está na Páscoa, né? Por que Deus fez com que as pessoas fossem lá olhar? Ele poderia muito bem ter explodido aquela pedra lá que fechava onde eles deixaram ele. Esqueci o nome. O lugar que ele tava lá, né? Que deixaram o corpo dele. Ele poderia ter explodido aquele negócio, ter feito um show de fogos de artifício, fazer uma coisa bem, né? Por que ele não fez assim? Porque eram as pessoas certas que eram para ir, né? Então aquela história, você tem que fazer a tua parte, tem que ir até lá. Todas as religiões falam, né? Deus está batendo na tua porta. Deus está batendo na tua porta, mas é você quem tem que abrir. Então a gente faz a nossa parte, né? Vou atrás do tratamento, vou pesquisar. Esses dias eu lembro que você falou da recidiva num dos teus vídeos, e esses dias eu acordei e tem uma bolinha na axila de novo. Eu desabei, eu chorei. Eu pedi pro meu marido, eu não vou mais fazer exame nenhum sozinha, que todos os exames eu fazia sozinha por uma questão de praticidade. Eu já tô aqui perto, já vou lá, já faço, já vou, já entrego, já marco. Falei, não faço nunca mais exame sozinha, porque é muito doído, né? Então eu cheguei na mesma médica que encontrou e ela olhou, eu comecei a chorar, ela falou, calma, é normal, quem passou por tudo que você passou é normal, tá nervosa, mas fica tranquilo. Aí ela olhou. Não era nada, é um cistinho que ficou porque a cirurgia foi gigante. E eu chorei mais depois ainda. Naquele momento, ai Deus, obrigada. Mas assim, já te prepara, porque tá, e daí se acontecer. Ô, Vanessa, como que foi esse sentimento seu dessa. Quando você teve essa notícia de um novo cistozinho, alguma coisa que a gente não sabe o que precisa investigar, como você lidou com isso? Lá no comecinho, antes das químios, Da segunda vez, agora, agora no segundo lado do tempo. eu me assustei, eu fiquei bem assustada, eu fiquei bem nervosa. Mas aí a primeira reação, né? Não, não é nada, não é nada. E aí que eu, tipo, parece que foi uma preparação, assim, tá, e se acontecer? Porque como eu tenho a mutação genética, então foram tiradas as mamas, que nem o médico falou, ele fez a parte dele, ele tá tirando todas as possibilidades mais altas de recidiva. Então foram tiradas todas as 2 mamas, ficou pele e ficou bico. E eu fiz a reconstrução com prótese. Então foram 6 horas de cirurgia. E eu tô em quimioterapia oral para evitar a volta, a recidiva. E depois eu faço cirurgia para retirar de ovário e trompas, para evitar que volte ali, porque a chance é mais alta. Então, quando aconteceu isso, eu pensei, meu Deus, ele já tá querendo voltar. E é uma coisa que eu fico pensando, a gente não quer pensar porque o pensamento atrai, mas por outro lado, tá, e se acontecer? Eu não vou morrer, eu não vou, quer dizer, né? Tipo, eu não vou me desesperar, eu não vou ficar doida. Se tiver que passar, passamos. Não é fácil. Eu me assustei, eu fiquei bem nervosa, eu fiquei bem assustada. Mas uma coisa que eu aprendi, a partir do momento que vem a dificuldade, oração. Converse com Deus, veja o que ele quer com isso.
né? Por que essa dificuldade está aqui? O que eu vou fazer em relação a isso, né? Qual Isso, é a é parte que exatamente cabe isso. a mim e a parte que eu tenho, né, que deixa para ele. Porque todos nós estamos aqui contando uma história. E essa história tem começo, meio e fim. E, né, como a gente sempre fala, né? A gente não deseja a morte, mas a morte é lucro e a vida é Cristo, né? A gente sempre fala isso, tem escrito, é bíblico, né? Então, se eu tô vivendo, é pela glória dele. Mas se chegar a hora que ele disser, viu, Vanessa, largue mão de trabalhar, descanse, vem aqui comigo. A hora que chegar a hora, todo mundo vai ser promovido, né? E é uma promoção, é algo melhor. É. Mas é lógico, eu nunca tive medo de morrer. Meu medo é perder alguém. Então, porque a gente tem todo mundo na família. Então, quando aconteceu com a minha tia, agora, em janeiro, foi uma coisa que me afetou muito. Porque a gente é muito parecida, né? Da minha mãe foi lá em 2012. Aí, 2019, 2021, minha tia. Me doeu bastante. Foi bem dolorido, assim. Mas já é diferente. Eu acho que desespero. A gente tocou nesse assunto, né, de morte, de céu, de vida eterna. E aí me veio à mente aqui um filme, não sei se você já conhece, Vanessa, que se chama O Céu é de Verdade. Pessoal, quem estiver assistindo a gente aqui que não tiver ouvido falar desse filme ainda, assistam que vale Ai, eu muito vou a ver. pena. O Céu é de Verdade. E são fatos reais, Uhum. foram transcritos. Muito, muito, muito motivador aquele filme. Eu achei fantástico. Recomendo para quem puder assistir. Eu acho assim, Natália. Não sei se você concorda comigo, mas eu sempre me coloquei naquela posição. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que mostrar para minha família que eu tô bem. E daí eu me sobrecarreguei, porque ninguém é forte o tempo todo. E tudo bem, você não tem que ser Uhum. forte o tempo todo. E eu lembrava muito daquela mensagenzinha antiga, Pegadas na Areia, né? Então teve um momento quando eu mudei, eu parei com as quimio branco, fui pra terminar as vermelhas, eu fui pra branca, eu tinha muita dor no joelho e no tornozelo. Que nem eu falei, eu tive reação, mas nada assim absurda. Suportável, né? Uhum. Isso, eu tinha dor assim no joelho e no tornozelo e coceira bastante na mão. E eu tava deitada assim, foi um dia deprê, porque a gente tem os dias melhores e os piores, né? E eu pensei, tá, e se eu desistir? E se eu simplesmente parar de ser forte? Eu parar de lutar? E se eu me entregar e ficar aqui deitada o dia inteiro? Aí eu parei, analisei e fiquei, o que vai resolver? Quem tem que enfrentar isso sou eu. Quem tá passando por isso sou eu. Se eu baixar essa centelha divina que tem dentro de mim, essa alegria que Deus coloca no meu coração, se eu começar a pensar coisas ruins, eu vou ter mais reações, eu vou ter mais, digamos assim, eu vou me sentir pior e não vai me fazer bem. Então, na hora eu já liguei uma música gostosa, eu falei, bom, tá nervoso? Dance igual um doido. Liguei a música alta, fiz uma pulação na sala e fiz a minha oração, escutei uns louvores. E tem uma música que Eu eu super concordo. indico, que eu acho que nos representa. Eles não sei se eles sabem disso, mas isso nos representa. Que é uma música do Rosa de Saron, que eles fizeram por último, que é Fênix. Quem não ouviu, ouça. Somos nós. É a nossa história. Que das Ô, cinzas a Vanessa, gente retorna. você tem toda a razão. Eu concordo com o que você estava falando aqui um pouquinho antes, nesse sentido de, e se a gente desistir? Deixa rolar, deixa acontecer. Aí Uhum. você chegou à conclusão, né? Vai ser pior. Vai. E eu concordo muito com você nesse sentido de não pior apenas porque a gente vai deixar de realizar o tratamento, mas pior no sentido psíquico, porque se a gente para de tratar, é porque a gente não está acreditando no resultado positivo. E aí o câncer já dominou sua mente. Uhum. Se você não tem expectativa, se você não acredita que você vai passar por aquilo, que vai ser difícil, que vai ter muitos altos e baixos,
mas que ali essas cicatrizes vão te permitir passar para a próxima fase com muito Sim, mais gratidão, com outro olhar de vida. E igual você já falou aqui na nossa live, a gente tem que acreditar que a gente vai fazer a nossa parte e que Deus vai prover o impossível. sim. É ele. Então, às vezes a gente olha e parece que está tão distante. Poxa, meu câncer está agressivo, tem metástases em tais órgãos e tais e tais. Essa semana mesmo veio uma paciente me mandando um áudio e contando e chorando bastante que estava com metástases em vários lugares. É Deus que vai prover ali. Sim. É Deus, ela só precisa acreditar. Ela tem que acreditar, E eu vi, né? não, aqui pelo Insta até eu conheci uma menina que ela muito jovem, e ela tava na paliativa. E ela tava vivendo o terceiro ano dos últimos 3 meses de vida dela. É, E é. assim, como é interessante, acho que o que isso faz na cabeça da pessoa, porque o que, que eu não conheço pessoalmente, eu vi aqui pelo Insta, mas o que, que eu acompanhei e eu conversei com ela, que na verdade ela falou assim, gente, se eu tenho pouco tempo, eu vou viver. Aí você começa a se preocupar com as coisas que realmente importam. Eu vou ficar com a minha família, eu vou Isso, aproveitar. Porque a gente acaba deixando isso. tudo isso para focar em outra coisa. No meu caso, eu tava focando só no trabalho. Meu filho tava direto doente, 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 né? Eu e meu esposo, a gente acabava entrando em conflito. Minha filha também bem perdida, não sei para que lado que corria. E de repente as coisas foram se organizando e foi preciso eu parar e Essa pela pausa, né? primeira vez na vida cuidar de mim, pensar em mim. Porque principalmente nós mulheres, repare como a gente raramente dá prioridade para as coisas Arrasta tudo. nossas. É sempre o outro. Ah, eu tenho que cuidar do lanche do filho, do almoço, não sei o quê, da mãe, né? Sempre o outro. E ali eu aprendi, não, eu vou ter esse momento, e a psicóloga falava, qual que é teu dia? Não precisa ser um dia inteiro, uma tarde, uma manhã, um período, uma hora, mas aquele vai ser sagrado, é teu. Você vai sair e vai tomar um café com você mesmo. Porque se você não se suporta, quem que vai te suportar? É isso mesmo. E aí que eu fui Concordo. aprendendo lógico, estou no processo, né? Estamos aprendendo, estamos evoluindo, é tudo um processo, né? Mas, e eu coloquei muito esse lado assim, eu ainda não consigo chegar a sentar e conversar com uma pessoa, que nem eu fui tentar ajudar a minha tia. Ah, o cabelo vai cair, eu comecei a chorar. Porque a minha tia era muito doído eu saber que ela ia passar pelo que eu passei. Então eu chorava. E eu falei, tia, desculpa, mas eu tô na TPM, não sei o que. Ela falou assim, não, eu entendo. Então talvez eu atrapalhe. Mas assim, através, né, das redes sociais, né? E veja, E é aí que a gente, desculpa, mas é aí que a gente não pode culpar as pessoas que querem nos ajudar e não sabem como lidar, porque às vezes até a gente exatamente. não tem palavras. Exatamente. E aí que nem eu vejo que nem você, né, que lançou esse canal e tal, e ajuda tantas pessoas. Gente, vamos pegar outro assunto então, pandemia. A pandemia fez com que algumas pessoas incertas começassem a ter empatia. A pandemia fez com que algumas pessoas, quem não tá nem aí pro próximo, não tá nem aí pro próximo, e infelizmente, né, algumas pessoas foram tocadas. Mas o que acontece? Através de toda essa história da pandemia, que é mais real para todo mundo, algumas pessoas olharam para ela e acharam um meio de sobreviver, de ter um novo negócio, de como ajudar o outro através disso, né? Mesmo com a pandemia, como ajudar de alguma forma. Então, assim, as dificuldades elas vêm, mas elas fazem uma reforma, elas fizeram uma reforma na nossa casa, na nossa estrutura, na nossa vida, né? E assim a gente continua constantemente aprendendo e tentando melhorar e tentando aprimorar, né? Então, que nem eu comentei daquela mensagem, quando a gente se sente sozinho, né? É quando Deus nos carrega no colo. Que às vezes você olha para trás e pergunta, Deus, cadê você? E só olha para trás e só enxerga um par de pegadas. Mas é que esse par de pegadas não é teu. É que Jesus está te Aham. carregando no colo. E eu me senti em vários E momentos. Eu digo, gente, eu não teria passado por isso. Todo mundo, você é forte. Não, eu não sou forte. A Vanessa é fraca, é Deus chorona, me deu é forças, né? explosiva, mas Deus é forte.
Meu Deus, é maravilhoso. Ele é muito forte. Ele me conduziu e tamo junto. E sabe que é exatamente daí que vem o nome da nossa live aqui, de você não estar sozinho. Quando você se Sim, sente sozinho, Deus está ali te amparando, Ele está te ouvindo. E Ele está te dando o que você precisa. É só você contar, é só você conversar. Ele sim, vai te dar. Ele conhece o nosso coração melhor que a gente, né? Sabe o que a sim. gente precisa. E às vezes as pessoas se Ah, afastam é livramento, que nem eu vi alguns casos de separações e tal. Gente, é livramento. Você tá dando uma é, nova chance, uma nova vida. Né? Vamos prestar atenção. Eu gostei muito dessa frase. Presta atenção. Vanessa, tem algum acontecimento bem significativo que você teve de experiência com Deus que você queira ainda compartilhar aqui para a gente encerrar? Porque acho que nossa live já está dando quase uma hora, daqui a pouco vai cair. Assim, como é que eu posso dizer? Eu não tenho aquele momento de, ai, que Deus apareceu para mim e surgiu uma luz no céu e o céu se abriu, que nem as, né? Mas em cada detalhe, em cada momento, em pequenas coisas, você percebe o agir dele. Eu não tinha dinheiro para cirurgia, era uma cirurgia de 20 mil reais que eu tinha que arrecadar esses 20 mil reais em uma semana, porque o SUS não ia cobrir da maneira que eu precisava. E aconteceu. Eu não tô falando só pelo lado financeiro, não entendo dessa forma. Mas, digamos assim, Uhum. sabe que eu fiz uma rifa na tentativa de achar pelo menos, conseguir pelo menos a entrada da cirurgia. E aconteceu. E eu arrecadei mais do que o valor da cirurgia. Eu consegui usar para depois, nessa minha ida para Curitiba, no vai e vem, ela foi o que nos ajudou, deu suporte. Então, por isso que eu digo assim, pessoas que não conseguiram vir e estar junto comigo, mas pessoas orando por nós, por mim, pela minha família. Então, assim, não tem um grande evento, mas Deus está presente nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. É ali, né, no levantar de uma pedra, no mover de uma folhinha de árvore. E a gente tem que ver essa beleza que acontece, pequenas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. Ele sempre está ali. A gente tem que estar com o coração aberto e receptivo para ouvir e ver esse agir tão detalhista e tão cuidadoso que Deus tem com a gente, né? Exatamente. Eu agradeço aqui muitíssimo a sua participação. Foi um Ah, eu lindo que agradeço. testemunho. Tenho certeza que revigorou e fortaleceu as pessoas que nos assistem aqui. Quero reiterar o pedido para quem quiser participar das próximas lives, para mandar um inboxzinho, mandando a mensagem da live, que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. A gente se despede aqui, Vanessa. Tá. Muito, muito, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Um grande abraço e o que precisar, estamos à disposição. Obrigada, obrigada. Grande beijo, Deus abençoe. Beijão.